Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. O nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Ao longo dessa semana, mostramos o trabalho de produtores rurais com os orgânicos. Hoje, vamos mostrar a força das mulheres que trabalham na agricultura familiar. Vamos falar ainda de um projeto que acelera a compostagem, técnica que transforma lixo orgânico em adubo de qualidade. E no Agro Entrevista, Eduardo Boren, um dos criadores do Clube Orgânico, conclui sua conversa com a repórter Mariana Tocarnia, falando sobre o prato do futuro. E por acaso, você já ouviu falar em fitossanidade? Daqui a pouco a gente trata desse assunto por aqui. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E vamos agora ao norte de Minas Gerais para acompanhar o sucesso da agricultura familiar em projetos que envolvem mulheres no plantio de orgânicos. A variedade e o colorido dos produtos são resultado de um trabalho que aposta na agricultura sustentável. Um dos nossos desafios ainda é a questão da comercialização. Então, por isso que a gente faz parte da cooperativa Grande Sertão. A farinha está vindo lá do assentamento americano, lá do Cristovino. E a cachaça? Que é um espaço das populações tradicionais, da gente poder estar trazendo os produtos dos agricultores familiares, para a gente poder divulgar e comercializar os produtos da agricultura. A cooperativa hoje é um espaço, né, de beneficiamento, né, para que a gente possa agregar valor aos produtos e acessar o mercado. Nós atuamos em 36 municípios aqui na região do norte de Minas. Nós temos um quadro de 176 cooperados com um público hoje de 1.500 famílias. A semente crioula é aquela semente que os nossos avós há tempos já vêm plantando, né? E a cada ano a gente tem o cuidado de estar melhorando essa semente e guardando, selecionando, para que a gente não fique dependendo de estar buscando no mercado, né? Esse aqui é o feijão mangalô e que era muito usado antigamente os quilombola, o pessoal dos Gerais, o geraizeiro, consumia muito esse feijão mangalô. Esse é o feijão roxinho mineiro, um feijão muito plantado antigamente aqui na região e que hoje está quase em extinção. E esse aqui tem mais de 100 anos que vem plantado pela minha família e graças a Deus a gente não deixou perder. Essa é uma variedade de milho dos índios Tupiniquim, é uma variedade de milho doce, e que sabemos que o milho doce ele só tem 3% dos milhos que existem. Nós vamos lá, né? Plantar ali em cima, né? Gosto demais. Esse serviço aqui mesmo de matraca, a maioria é os homens que fazem. Aqui em casa tem 4 homens, mas é eu que sei plantar com essa matraca. Eles mesmos conseguem. Eu saio para a roça assim para trabalhar, né? A gente vê os frutos, a gente vê as plantações, a gente fica muito alegre e sempre na esperança de colher frutos bons, né? E ensinar também a família, os filhos também a crescer, trabalhando a mesma cultura que a gente trabalha aqui, que é onde que muitas vezes na cidade a gente pensa que as coisas é muito boa, mas bom mesmo é essa vida aqui que a gente respira, planta, colhe. Eu moro
Aqui ainda não está tudo, aqui está uma parte, uma pequena parte, né, da nossa produção aí. E temos o tomatinho, que é o tomate cereja. Esse tomatinho é muito vendável aqui. E nós temos a pimenta biquinha chamada, pimenta de bico. Também tem uma malagueta, tem o caju, tem a romã, tem a manga rosa, tem o maracujá, o mamão e de tudo um pouquinho, né? Nós já passamos necessidade. Já teve dia de nós não ter como comprar nenhum desses ingredientes que esse produto tá aqui, ó. Aí depois que começou a produção, aí a gente já foi comercializando, já foi tendo um retorno e começou a melhorar a situação da gente. Nós plantamos 400 pés de abóbora, produzimos 2 toneladas, 2.000 quilos de abóbora, em 400 pés. O sindicato teve um contato com o pessoal do CAA, convidamos para a gente ir assistir lá uma capacitação. Quando eu vi que eles mostraram para nós lá no telão lá a forma que é o PAIS e contou a situação, aí eu me apaixonei. Esse projeto PAIS é um projeto nacional. Hoje tem mais de 5.000 unidades em todo o Brasil. Esse projeto visa realmente levar essa tecnologia social para a pequena propriedade rural, sobretudo assentamentos, para que eles possam com isso gerar renda e com isso se desenvolver. Eu acho que é uma forma de resgatar não só a cidadania dessas pessoas, mas de possibilitar que elas possam ter uma renda através do trabalho. Então, é uma pequena tecnologia social que hoje custa em torno de 4.500 a 5.000 reais e que você, disponibilizando para o pequeno produtor, ele consegue, por assim dizer, dar uma organização à sua produção. Esse kit é composto por uma caixa d'água, um galinheiro na região central e depois em elos no entorno você vai fazer os círculos de produção. Esse sistema é o seguinte, porque a galinha aqui ela vai ter uma função. Durante o dia, o inseto está lá na horta, mas quando é à noite ele vai caçar um lugar quente para poder ele se acomodar. Como tem a galinha aqui do lado, a galinha vai capturar aquele inseto. Então o PAIS ali está como se fosse um jarro de flor numa mesa para nós, né? Que o PAIS que incentivou tudo isso que está aqui em volta. A gente não vive sem a verdura, né? E eu trabalhava muito fora também. Aí depois da horta, eu nem lembro mais de trabalhar para os outros. Verdura, nunca mais eu comprei nada. Eu nem entro no sacolão. Só aqui, só daqui. Então, é uma coisa que ajuda a gente demais. Não tem nenhum tipo de veneno, nós não passa nada em veneno. Fica tudo por conta de Valtinho. O alface está assim. Peraí, né? Eu vou bater uma calda aí que vai melhorar. Esse aqui é o carro-chefe aqui. Nas caldas repelentes que a gente faz aqui, é essa planta aqui que é o NIM. Trabalhava numa empresa que usava muito agrotônico. Às vezes a gente nem comia as verduras lá, eles davam cesta base pra gente. Aí eu tomava medo de trazer aquilo pra minha família. Eu intoxiquei fazendo a pulverização. A gente utilizava o veneno para matar lagarta, né? Matar inseto, para matar o próprio mato. E a gente foi vendo como que eram as coisas. Aí eu aprendi a trabalhar. Hoje eu não utilizo agrotóxico. E eu aconselho os meus vizinhos não utilizar. É outra saúde para a gente tem certeza. E eu pretendo continuar. Pretendo crescer, eu estou crescendo aos poucos. Eu plantava 2 canteirinhos, eu já cresci, eu pretendo crescer mais. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento à produtora Contraponto, que produziu o documentário Brasil Orgânico, dirigido por Kátia Klock e Lícia Blancher. Bom, pesquisadores brasileiros desenvolveram um projeto para acelerar o processo de compostagem, uma técnica que transforma o lixo orgânico, restos de alimentos e podas de jardins em composto orgânico ou adubo. Tudo feito sem o uso de componentes químicos. A compostagem transforma o lixo orgânico, restos de alimentos, podas de jardim, em composto orgânico, adubo, graças à decomposição feita por micro-organismos, como bactérias e fungos. Para nós, o processo é biológico, porém existe outros tipos que hoje é reconhecido como compostagem, como o uso de mecanismo, como uma máquina de tratamento, o processo tradicional, biológico,
o uso das minhocas, que hoje é chamada de vermicompostagem. Então tem uma atualização de processos que as pessoas usam como compostagem. Agora, esse processo está mais rápido. A compostagem acelerada foi desenvolvida pela empresa especializada em soluções sustentáveis para a destinação de resíduos, Aquambiental, que é incubada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás. No processo convencional de compostagem, é preciso esperar entre 90 e 180 dias para retirar a primeira leva de composto orgânico. Já nesse processo aqui, acelerado, é possível fazer isso em 30 dias. A compostagem acelerada é feita com conhecimentos da biotecnologia e sem adição de componentes químicos artificiais. Pode servir tanto para grandes geradores de lixo orgânico, como o setor público e restaurantes, quanto para quem faz compostagem em casa. O princípio básico seria a segregação dos resíduos, de recicláveis e orgânicos. Hoje, para fazer a compostagem convencional em casa, alguns itens não se pode colocar numa composteira convencional. Então, com essa nova microbiologia, a gente já consegue colocar alguns resíduos, como carne, que não poderia colocar numa composteira convencional, a gente já consegue colocar. Então, a gente consegue trazer uma solução, até economicamente mais viável, uma solução com a destinação ambientalmente correta, mais rápida também. Além de diminuir a quantidade de lixo, a compostagem gera um adubo rico em nutrientes. O Nuclissolos, ele surge em consonância com a Aquambiental, com o CEINFRA Ambiental e com a UFG Sustentável, nesta oportunidade de selecionar potencialidade de resíduos urbanos e agroindustriais e o transformá-lo em condicionadores orgânicos, substratos orgânicos, fertilizantes orgânicos e organominerais. Estes fertilizantes, eles são importantes fonte de nutrientes e de matéria orgânica e serão utilizados em diversas culturas agrícolas ou espécies ornamentais, espécies florestais, frutíferas ou hortifruti. A compostagem acelerada faz parte de um plano maior da UFG, o de ter uma universidade que não descarta lixo, e sim recicla todos os resíduos que produz. Nós vamos construir aqui o polo de inovação tecnológica. Nesse polo nós vamos processar tanto papelão, vidro, isopor e também qualquer forma de matéria orgânica. Claro que inicialmente está envolvendo apenas a universidade, mas o nosso objetivo a longo prazo é também envolver as comunidades próximas, os bairros próximos à universidade e também alguns agentes públicos, como é o caso da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, que muitas vezes tem que descartar alguns materiais e manda para nós. Por exemplo, ao fundo você está vendo aqui a fábrica de biodiesel. Tá? Nós vamos usar óleo de cozinha usado e também temos recebido bastante óleo que tem sido apreendido pelo Ministério da Agricultura, que são óleos adulterados. Tá? Então, em vez do Ministério pagar para descartar, ele doa para nós e nós transformamos em biodiesel. Tá? E isso vai ser usado na frota da universidade. Então, nós vamos economizar também com combustível. Ações como essa podem ajudar o Brasil a tirar do papel objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Num país onde, segundo o Ministério do Meio Ambiente, metade do lixo é orgânico, a compostagem pode ser uma solução. O que a gente tem que perder é o preconceito de que estamos lidando com lixo, e sim a ideia de que tratar o resíduo antes dele virar o lixo pode ser uma grande eliminação de problema na sociedade. Hoje nós estamos com um problema sério nos lixões, que já tem que ser feita a desativação dele. Os aterros sanitários hoje já estão superlotados já. Então, se a gente não fizer essa segregação e fazer a destinação ambientalmente correta, não existe outro planeta para a gente viver. A gente tem que cuidar desse aqui que a gente está vivendo, né? Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a última parte da nossa conversa com um dos criadores do Clube Orgânico, Eduardo Boren. Ele vai falar sobre o prato do futuro. Você vai ver ainda que as plantas também precisam de tratamento médico para viverem melhor. Fica com a gente, nós voltamos já já.
Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista de hoje, um dos criadores do Clube Orgânico, Eduardo Boren, conversa com a repórter Mariana Tocarnia sobre alimentos que não são saudáveis. Ele revela ainda qual seria o prato do futuro. Vamos ver? Desde 2015, ele busca formas de fazer com que as pessoas se relacionem com a comida de verdade. Foi assim que nasceu o Clube Orgânico, uma plataforma que busca conectar produtores e consumidores. Falando um pouquinho até de nutrição, né? A gente tem casos de pessoas obesas que estão subnutridas. Então, não necessariamente comer mais é estar se nutrindo, não é isso? Isso tem a ver também com alimentação baseada em ultraprocessados, né? Que são alimentos que não se preocupam, não tem uma preocupação com os nutrientes que estão indo, e sim somente em combinar 3 fatores, né? Sal, açúcar e gordura, para ter o máximo de prazer e sensação de quero mais na boca, sem se importar com o que você está de fato colocando para dentro do seu corpo, né? com que está te nutrindo, né? Produzir alimentos é pensar também nas embalagens deles, né? De que forma que a gente pode tornar isso mais sustentável para o meio ambiente? Na questão da embalagem especificamente, a gente tem uma parceria com uma startup chamada Minha Coleta, que é uma iniciativa muito interessante, que ajuda a gente a retirar da natureza a mesma quantidade de materiais descartáveis que a gente colocou, através de compra de créditos de logística reversa. Então, basicamente, o que a gente faz, a gente, o mesmo volume, né, quantidade em toneladas de plástico, até papelão também, que mesmo que ele seja facilmente reciclável e compostável, a gente também inclui nessa conta, etiquetas e outros materiais descartáveis. A gente garante que, através da parceria com a Minha Coleta, a gente está retirando essa mesma quantidade, esse mesmo volume da natureza, com financiamento de catadores, para poder retirar essas embalagens da natureza e equilibrar e compensar a nossa emissão, né? Se existe essa barreira que ele precisa estar embalado em alguns pontos de venda ou em alguma forma ele precisa ser protegido, a gente vai cumprir com a legislação, é importante que se cumpra, mas é importante também a gente olhar para essa questão de uma forma inovadora. E essa parceria com a Minha Coleta ajuda a gente a atuar nessa forma. Se você pudesse escolher um prato, o prato do futuro, o que você gostaria de ver em todas as mesas? O meu pratinho é o PF. Eu acho que nada bate o PF. Arroz, feijão, uma farofinha, 2 ou 3 legumes variados. Carne, se tiver, se não tiver, ótimo. Eu consigo ficar vários dias sem comer, para mim não muda a minha vida. Adoro, eu sou onívoro, como de tudo. Eu acho que eu preciso cada vez mais ter essa preocupação em olhar para a carne como qual espaço ela vai ocupar no meu prato. Isso para mim isso ganha consciência cada vez mais, sabe? Que esse espaço ele tem que ir diminuindo e ele tem que ir ganhando relevância de outras formas. Então o PFinho para mim é o campeão. Se tivesse um PFinho na mesa de todo mundo, acho que, olha, a indústria estava ferrada. Ou ela ia inventar o pacotinho do PFinho, eu acho. Você tem um filho, né, Eduardo? Eu imagino que ele tenha transformado bastante a sua forma de ver a alimentação. Como foi esse impacto para você? O Chico é o meu filho, né? Ele tem 6 anos, ele foi um motor, assim, catalisador dessa minha transformação, né? Pessoalmente falando. Foi muito importante para mim vivenciar, né, na minha casa, a importância de mudar, de olhar para a alimentação, né, com um olhar para o futuro. Poxa, o que eu como hoje impacta a minha vida para frente. É fácil a gente esquecer na nossa rotina. Quando você olha uma criança na sua casa, poxa, o que ele está comendo hoje, cara, vai ser ele amanhã. O que eu quero, que marca que eu quero deixar para ele, sabe? Que preocupação que eu quero que ele tenha em relação à comida que ele leva para a mesa dele. Então, o Chico foi muito importante na minha jornada empreendedora, de olhar para o alimento, né, para o futuro do alimento e para a marca que eu queria deixar no mundo. Assim, eu nunca quis muita coisa, eu queria só ter um negócio que fosse um legado. E eu acho que o legado que eu quero deixar
as pessoas vão se preocupar com comida quando pensar nesse negócio. Quando pensarem no Clube Orgânico, é um pensamento crítico sobre a comida, sabe? Eu quero me alimentar melhor. Eu quero deixar um Brasil melhor para os meus filhos, sabe? E eu acho que isso é urgente quando você tem um filho em casa, né? Não à toa, a nossa grande base de clientes hoje em dia, e sempre foi, na verdade, eu acho que vai ser pro resto da vida, são pessoas que estão formando família, estão em transição, pessoas que estão com uma criança em casa, querendo alimentar elas. Às vezes nem compram para a casa toda, mas compram para os filhos, sabe? Aquela é o estalo da mudança, sabe? Eu acho que a criança em casa, ela promove esse estalo. Que bom que está acontecendo, que bom que isso acontece. Comigo foi igualzinho, assim. Eduardo Boren, muitíssimo obrigada por essa conversa. A gente aprendeu bastante com você. De nada. Você já imaginou uma planta tomando remédios ou recebendo cuidados médicos? Pois é, existem muitos especialistas que se dedicam à fitossanidade, a medicina das plantas. Olá pessoal, o meu nome é Ruth Benchimol, eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental com a área de fitossanidade, que nada mais é uma medicina de plantas, como cuidar da saúde das plantas. E o objetivo maior da fitossanidade é proteger essas plantas de fungos, bactérias, insetos, plantas daninhas ou qualquer outro agente que possa interferir na produção das plantas no campo. E para vocês terem uma noção da importância do tema fitossanidade, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o ano de 2020 como o Ano Internacional da Sanidade Vegetal. E com que objetivo? Justamente de disseminar esse conceito de fitossanidade para o público em geral, para a sociedade e para os tomadores de decisão, mostrando o papel que tem a fitossanidade na segurança alimentar e na proteção do ambiente e da biodiversidade. A grande importância de ter plantas sadias no campo, que é onde entra a fitossanidade, é justamente você conseguir uma grande produção de alimentos numa mesma área. Então, numa mesma unidade de área, você vai aumentando a produtividade usando as tecnologias, usando o manejo das pragas e das doenças, para evitar a abertura de novas áreas, para evitar o desmatamento. E o que fazer diante da ameaça à produção de alimentos? Em nível global, nós enfrentamos um grande problema, que é a disseminação desses agentes, que são os vírus, os fungos, os insetos, as bactérias, de uma área onde eles ocorrem para uma área onde eles não ocorrem. E isso se dá de que forma? Se dá através do trânsito de material vegetal contaminado. Então a fitossanidade entra fornecendo subsídios para a legislação das importações e exportações desse material vegetal, tá? E também até em nível local mesmo, de uma propriedade para outra vizinha, a regulação do trânsito de material vegetal. A pesquisa agropecuária vem atuando no Pará, no que tange a fitossanidade, com as pesquisas que a Embrapa Amazônia Oriental desenvolve, com grãos, por exemplo, o caupi, a soja, tá? Com fruteiras como o açaí, o bacuri, o cupuaçu, e como espécies florestais como a sumaúmeira, o taxi, paricá, dentre outras. Então, nessas culturas, a gente vai nos plantios e estuda os problemas que estão acontecendo e desenvolve pesquisas para resolver esses problemas, para controlar o ataque de insetos, de doenças causadas por fungos, por vírus, bactérias, de um modo geral. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!